Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Mulheres ganham cada vez mais protagonismo em diversas áreas de serviço no Porto do Itaqui. Veja a programação de Corpus Christi. O evento acontece hoje no Castelão e promete atrair grande público. O governo do estado inicia rodadas do orçamento participativo. Confira os preparativos para o primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina na região Nordeste. O ex-reitor da UFMA, membro da academia, professor Natalino Salgado, é o nosso entrevistado. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, dia 19 de junho, hoje é dia de Corpus Christi, que em latim significa Corpo de Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. No Corpus Christi celebramos o mistério da presença de Cristo na Eucaristia. Aqui no Maranhão, milhares de fiéis se preparam para a celebração que acontece hoje no estádio Castelão. A abertura dos portões começa às 2 horas da tarde. Em seguida, tem a acolhida das caravanas. A Santa Missa está marcada para as 5h30 e a bênção com o Santíssimo Sacramento às 8h30. A expectativa da organização é atrair mais de 40 mil pessoas. A edição deste ano promete ser a maior já realizada no estado. Hoje é um dia para cultivar ainda mais essa conexão profunda com os símbolos da religião cristã. E muitos desses símbolos você pode conferir no Museu de Arte Sacra do Maranhão. O Museu de Arte Sacra conta com exposições permanentes que atraem visitantes maranhenses e também de outros estados e países. Mais de 400 peças integram o acervo do Museu de Arte Sacra do Maranhão. Algumas com quase 400 anos de existência. Ilustram desde a chegada dos jesuítas ao estado ao catolicismo de agora. Uma verdadeira aula de história e exemplo de fé. Nas diversas salas, itens do século XVII ao XIX, que representam a liturgia católica. Obras em madeira e materiais nobres, em prata, ouro e pedras preciosas. Fala um pouco do barroco, do estilo neoclássico. A gente encontra peças no estilo rococó, o Santo do Pau Oco. Então, assim, a gente viaja, né, num universo onde a gente fala um pouco da história do Maranhão e fala um pouco da história sacra, né, da parte religiosa daqui de São Luís. Em cada espaço, um pouco da história do catolicismo, mas não se restringe apenas à religião. Passeando pelas exposições, temporárias ou permanentes, o visitante vai conhecer um pouco mais a história da formação do Brasil. O Museu de Arte Sacra do Maranhão fica na Praça Dom Pedro II, centro de São Luís, ao lado da Igreja da Sé. A entrada é gratuita e o museu funciona de terça a sexta, das 9 da manhã até as 5h30 da tarde e aos sábados também até as 5 horas da tarde. Tradicionalmente associada ao trabalho masculino, especialmente nas áreas operacionais e de liderança, o Porto do Itaqui vem se tornando referência agora em transformação e inclusão ao ampliar o espaço de trabalho para o protagonismo feminino em vários setores. Vamos conferir mais na reportagem de Fernanda Aroucha, com produção de Linda Rodrigues. Reportagem que foi premiada no Prêmio Porto do Itaqui 2025. Um dos maiores portos do Brasil. No Porto do Itaqui, o protagonismo feminino tem crescido cada vez mais. Elas mostram que com coragem e competência também colaboram para a economia do país. Dos 269 colaboradores que trabalham na empresa maranhense de administração portuária, responsável pela gestão do Porto do Itaqui, 125 são mulheres. 18 delas ocupam cargos de liderança como diretorias, gerências e coordenações. Extremamente feliz, assim, trabalhar na área que eu gostaria de trabalhar, fazer o que eu exerço hoje,
que é trabalhar com a parte de navegação, com a parte de oceanografia especificamente, a interface entre essa parte de navegação. Isso tudo passa pelo acesso aquaviário e é muito interessante saber que a gente consegue estar aqui como mulher e é respeitada como mulher, mesmo estando aqui na beira do cais, onde majoritariamente a gente só vê homens. Mas elas não ocupam apenas cargos administrativos, também estão presentes em áreas técnicas e de operação portuária, setores historicamente dominados por homens. A mulher no meio operacional, de operação com máquinas pesadas e muitas outras, é muito difícil, né? A maioria são homens e muitas das vezes a mulher é menosprezada, né? Por estar nessa função, e temos que fazer o nosso melhor, a gente venha a ser reconhecida no mercado de trabalho. Essa presença feminina vai além da representatividade, traz também resultados concretos. Estudos apontam que a diversidade de gênero nas equipes de trabalho contribuem para um ambiente mais produtivo e inovador. Aqui não é diferente. O protagonismo das mulheres ajuda a fortalecer a economia local. Supervisionar uma equipe de operações é um desafio, né, gratificante, né, e bem desafiador, né? É manter a equipe alinhada com todos os nossos objetivos, né, e garantir o desempenho da equipe com todos os nossos objetivos que a gente procura para nossas operações. Renata é técnica de segurança no porto. Ela enxerga nas colegas de trabalho inspiração e parceria e se orgulha de cuidar da segurança da equipe. É muito gratificante, né? Dominar, ver que hoje em dia o porto está crescendo, né? Cada vez mais a gente vendo várias mulheres aí, né? Inspecionando, mulheres operando. Cada vez mais o mercado está exigindo mulheres no trabalho, né? E é muito bom, né? Fiscalizar todas as meninas que estão aqui, que trabalham comigo, para cada vez mais a gente crescer no nosso rumo portuário. Quem emprega sabe que é preciso incentivar e fortalecer cada vez mais essa participação, por meio de qualificação e valorização da mão de obra. Inspirem-se, estudem, é real, a gente pode chegar aqui, a gente não... É óbvio que não é um caminho fácil, como não é fácil para nenhuma das profissões, mas não desistam. É muito interessante, é muito gostoso, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de assistir a operação acontecer, de ajudar na operação. É muito interessante e venham, a gente espera vocês aqui. Juntas, elas transformam pouco a pouco o olhar do ambiente industrial e logístico em um lugar que também pertence às mulheres. Eu dou sempre o meu melhor, fazendo com segurança, fazendo com que serviço de qualidade para entregar para o cliente. Parabéns para a nossa equipe de reportagem vencedora desse prêmio. A seguir, confira os preparativos para o primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina na região Nordeste. O ex-reitor da UFMA, membro da academia, professor Natalino Salgado, é o nosso entrevistado. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O governo do Maranhão iniciou o ciclo de audiências do Orçamento Participativo 2025. A audiência marca os 10 anos do Orçamento Participativo, que garante à população a chance de decidir quais ações e projetos devem ser prioridade no orçamento estadual. No âmbito da Secretaria Adjunta de Participação Popular, nós realizamos as plenárias, são plenárias que ocorrem durante os 2 meses, visitando as 32 regiões do estado do Maranhão, para ouvir a população. Com essa escuta popular, a gente permite que a sociedade ela possa sugerir políticas públicas para serem contempladas no orçamento público. Então, a Sedipop ela é responsável exatamente por fazer essa mobilização social para todos os setores da sociedade, movimentos sociais, sociedade civil organizada, para que a gente possa debater conjuntamente políticas públicas sociais no âmbito do governo do estado do Maranhão. O orçamento participativo é coordenado pelas Secretarias de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e do Planejamento de Orçamento, com base no Plano Maranhão 2050.
Oportunidade esta onde toda a sociedade poderá contribuir para a construção do orçamento público. Serão 32 audiências presenciais em 32 regiões do nosso estado, possibilitando que todos os maranhenses possam contribuir para essa importante ação. A audiência é nesta segunda e é aberto ao público. A programação começa às 8h30 da manhã no auditório Paulo Freire, na UFMA. São Luís recebe um evento inédito para a classe médica, o primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina, com as academias do Norte e Nordeste. Vamos saber mais sobre o evento no quadro Sala de Entrevista. A jornalista Luísa Rabelo conversa com o ex-reitor da UFMA, professor do curso de Medicina, Natalino Salgado. O Maranhão segue entre os estados com menor número de médicos por habitante no Brasil, refletindo desafios antigos no acesso à saúde. Para discutir soluções e fortalecer a medicina nas regiões Norte e Nordeste, São Luís cedia no próximo dia 20 o primeiro encontro da Academia Nacional de Medicina com as academias do Norte e do Nordeste. E para falar sobre essa temática, eu recebo hoje no Sala de Entrevista um médico e membro da Academia Nacional de Medicina, o nosso professor Natalino Salgado Filho. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Prazer maior meu que voltar aqui na nossa TV UFMA, né? É isso, professor. Muitas saudades. Eu comecei falando sobre essa temática, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a importância de descentralizar e temas como esses, como o acesso à saúde. Mas eu queria inicialmente dizer que a Academia Nacional de Medicina, ela foi fundada em 1829 e ela foi fundada como Academia Imperial de Medicina para subsidiar as políticas públicas de saúde, de educação na época do Império. E com a vinda da República, né, ela foi transformada em Academia Nacional. E ela tem sede no Rio de Janeiro, então ela completa agora, no dia 30 de junho, 196 anos. Então nós já temos toda uma programação já para, em breve, termos o bicentenário dessa academia mais antiga do Brasil. E nós temos debatido na academia muitas políticas de saúde, de educação, aquilo que é de interesse público da sociedade. Mas a atual diretoria, que tem como presidente, aliás, a primeira mulher em quase 2 séculos, né, que é a professora Eliette Bosquelar, e ela vai estar aqui, né, nós entendemos e aprovamos nessa diretoria, que eu faço parte, para que nós pudéssemos levar a Academia Nacional de Medicina para outra região do país. Sim. Tanto que é a primeira vez que ela sai da sua sede e vem para cá. Nossa. E aqui nós estamos tendo o apoio do atual presidente da academia que eu faço parte, Maranhense de Medicina, que é o professor José Márcio Soares Leite, né? Daqui também da regional da Associação Médica e do Conselho Regional de Medicina. Nós vamos debater vários temas. Inicialmente, nessa programação, 9 horas da manhã, nós vamos estar lá no pátio, na frente do Hospital Universitário, da Unidade Dutra, para um plantio de uma muda, de uma árvore que tem muito simbolismo da vida e também da história da medicina, que é o nosso patrono maior, não é? Que é o Hipócrates, em que nas ilhas gregas, lá em Costa, né, ele dava aula debaixo dessa árvore. E é de praxe as faculdades de medicina plantar essa muda, né? E nós estamos, um colega nosso, que é o Luiz Amaral, ele está vindo, que é lá de São Paulo, ele está trazendo uma muda de um plantio lá, de uma árvore, lá da Faculdade de Medicina da USP. Então, assim, é um movimento muito importante. E com muito simbolismo para nós médicos. E essa muda vai ser plantada na frente do hospital, que é ali o campus de prática do nosso curso da área da saúde. Às 10 horas da manhã, depois a gente vai fazer a abertura no Hospital Luzeiros, e aí às 11 horas a gente abre com uma conferência magna com nosso grande colega, que é psiquiatra da Federal do Rio de Janeiro, que é o Antônio Nardi, né? Ele vai falar sobre depressão resistente, que é um problema sério, que é a depressão, o primeiro caminho para o suicídio, né? Isso piorou muito, se agravou pós-pandemia, né? E ele vai abordar esse tema com muita propriedade. Mas às 2 da tarde, o Marcelo Morales, que é um cientista nosso, ele vai presidir um simpósio que vai discutir proficiência médica.
Essa discussão ela está focada no projeto de lei 2294, que é de autoria do senador Marcos Pontes, né, o astronauta, e ao mesmo tempo com o relator, diz que é o senador Irã, lá de Roraima. E aí nós vamos ter a participação do Conselho Federal de Medicina, da UNB, e vamos discutir, porque esse projeto de lei vai exigir, com essa exigência, que para você exercer a profissão como médico, você vai ter que submeter a uma prova de proficiência na semelhança da OAB. Isso é uma discussão que tem mais de 2 décadas, e isto veio por quê? Porque nós temos dados alarmantes, que é uma preocupação em que os meios de comunicação já colocam isso, que o Brasil vive uma tragédia de proliferação de escolas médicas e que o aumento dessas escolas, elas mantêm distorcida o percentual de médicos por milhão de habitantes, né? Entre os estados, porque eles estão concentrados nos grandes centros urbanos. Em São Luís, São Paulo, tem maior concentração. Isso não resolve formando mais médicos, entendeu? Isso não leva o médico para ir para o interior. Não leva porque ele não tem uma carreira, né, profissional do médico, né? Ao mesmo tempo, as condições de trabalho não são adequadas, né? E a insegurança da formação desses médicos. Eles acabam se especializando, ficando onde tem residência médica. Perfeito. E aí, eu comecei falando de um problema que a gente tem poucos médicos, mas formar mais médicos, então, não é a solução. Não resolve, né, tem que ser uma política. E o que é mais grave, nós estamos formando sem qualificação. Sim. Isso traz uma insegurança jurídica. Hoje nós temos dados de mais de 36 mil processos de mortes que estão acontecendo aí, porque que poderiam ser evitáveis por falta de quê? De formação médica. E aí você começa a mercantilização da medicina. Um mau médico, ele não tem compromisso, entendeu, com o paciente. Sim. Ele tem compromisso com o cliente, como se fosse isso um comércio. E aí, isso traz uma insegurança do ponto de vista profissional, médico. Aí você fere frontalmente a relação médico-paciente, essa confiabilidade. E isso é muito grave, entendeu? Para a questão da moral da formação do profissional, porque a sociedade se sente hoje insegura com os médicos que estão sendo formados no Brasil, porque eles não têm uma estrutura acadêmica adequada, a fiscalização é frágil por parte dos órgãos de controle, do MEC, e mesmo com novas avaliações isso não vai resolver, porque depois que o médico se forma, ele precisa fazer a residência médica. Perfeito. E a residência médica é que especializa o profissional e dá segurança, porque ele vai ter um treinamento em prática, de serviço, supervisionado por um profissional com mais experiência. Essa proeficiência, então, que vocês vão debater durante o encontro... Vai ser o primeiro passo para qualificar o profissional médico e dar segurança para a população. Essa proeficiência, então, seria feita depois da residência médica? Não. Ou antes? Não, ele se forma. Sim. E ele faz, porque para ele ter a prática médica na residência, ele precisa ter o CRM. Perfeito. E para ter o CRM agora, com essa lei sendo aprovada, ele vai ter que submeter essa validação. Professor, a gente está conversando aqui sobre vários movimentos importantes, como o senhor falou. É a primeira vez que a Academia Nacional de Medicina sai da sua sede para um encontro. A gente está falando aí de temas importantes, como o senhor falou, a depressão e também a proeficiência. Eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos telespectadores da importância de encontros como esse. Esse encontro ele aborda temas que são muito gratos assim, de preocupação para a sociedade. Sim. A última conferência vai tratar sobre a obesidade e essas novas drogas que estão aí e que daqui a pouco elas estão na farmácia sendo medicadas como se fosse um analgésico. E ela tem uma série de implicações. E por que tratar a obesidade? Porque hoje nós temos mais da metade da população do mundo, mais 55% da população, tem excesso de peso, e 1/4 dessa população tem uma obesidade mórbida. E isso aí é o primeiro passo para diabetes, para doença renal, entendeu? Então, qualidade de vida,
Então, isso é um problema de saúde pública no mundo inteiro. E implica também até na saúde psicológica da pessoa. Com certeza, com certeza. Então, são temas que são de grande relevância, como esse da proficiência e também da depressão. É a primeira vez que a academia vai estar aqui presente, vai interagir com os profissionais, os estudantes, né? E vai acontecer no Hotel Luzeiro, vai ser um momento rico de debate e também esse privilégio de nós temos aqui, pela primeira vez, sediando aqui a presença de renomados médicos da Academia Nacional de Medicina. O senhor também que é o primeiro, né, professor? Eu tenho o privilégio de poder estar também, ser membro titular da Academia, que completa agora, né, a Academia Nacional, completa agora 2 séculos, daqui a 4 anos, né? Então é Dia isso, 30 nós estamos completando 196 anos. Perfeito, professor. Obrigada por suas explicações. A gente deseja que seja um encontro proveitoso para a saúde não só do Norte e do Nordeste, mas para a saúde nacional. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Principalmente para os ouvintes da comunidade de modo geral, né? E a nossa TV cada vez mais conceituada, né? Com talentos como você aqui, levando à frente esse veículo, que é um campo de prática para a formação, um laboratório muito bom para a formação de qualidade dos nossos profissionais do curso de comunicação. Obrigada, professor. Eu conversei com o médico e membro da Academia Nacional de Medicina, o professor Natalino Salgado. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao professor Natalino. Sucesso com o evento. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Um ótimo feriado para você.